Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. No programa de hoje daremos continuidade à nossa série Ensinos de Jesus, aprendendo o que Jesus ensinou a respeito dos profetas. Você conhecerá também os vilões da asma, da enxaqueca e vai saber também um pouco sobre os benefícios de praticar um esporte olímpico. Não sai daí não que o Tempo de Esperança está só começando. Como é bom saber o que vai acontecer. Quando você está saindo de casa e percebe que o céu está escuro, você já sabe, vai chover. E aí você segue ali pegando um guarda-chuva, uma sombrinha, para que você não precise se molhar. Saber do que vai acontecer, conhecer os sinais, parece ser um privilégio para todos nós. É assim que também deveríamos pensar ao pegarmos a Bíblia, ao conhecermos os escritos dos profetas, ao entendermos um pouco mais das profecias. Afinal, esses foram usados por Deus para nos trazer uma luz do que viria a acontecer. Por isso é importante conhecermos sobre os profetas, e hoje você vai saber, através de um estudo com o pastor Arilton Oliveira, o que Jesus ensinou a respeito das profecias. Mas antes, deixa eu lembrar você que você, na palma de sua mão, pode estudar mais a Bíblia, pode conhecer um pouquinho mais do que Deus separou para você através da esperança. É isso mesmo, a nossa assistente virtual. Você pode ter acesso à esperança pelo WhatsApp através do nosso QR Code. E se tiver tendo alguma dificuldade, 9217 3089, nós estaremos aqui para auxiliar você, para conduzir você, para te ajudar a estudar com a esperança mesmo sem sair de casa. Isso é fantástico, não é mesmo? Então, você agora mesmo pode entrar em contato com a esperança e começar a estudar a Bíblia na palma da sua mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que é importante conhecer os esportes olímpicos? Será que você conhece aí? Se eu fosse perguntar para você agora, para você me dar o nome de 5, você saberia dizer? Nome de 5 pelo menos? Alguns têm dificuldade, né? Ir para o futebol, para o vôlei, alguma coisa, tênis talvez. Mas existem muitos esportes e todos eles trazem benefícios para a nossa vida. Hoje falaremos dos benefícios que teremos se praticarmos algum esporte olímpico. Do outro lado do mundo, podemos sentir orgulho dos brasileiros que nos representaram nos Jogos Olímpicos do Japão. Foi uma Olimpíada histórica, principalmente pela inserção de esportes pouco divulgados, mas que você pode adotar aí na sua rotina. Sobre este assunto, eu volto a chamar o repórter J. Terres, que fala de uma academia de escalação em São José dos Campos, aqui interior de São Paulo. J, é com você. Obrigado, Darcy. Vamos saber um pouco mais sobre essas modalidades, fugindo do estereótipo do futebol, do vôlei, já que as Olimpíadas tiveram 46 modalidades. Eu convidei aqui o professor Rizard. Professor, qual que a gente pode aplicar na nossa realidade brasileira? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, hoje em dia é bem diversificado a gama de esportes que a gente pode aplicar na nossa realidade. Vai muito além de futebol e vôlei, né? Hoje é muito mais acessível, por exemplo, esportes alternativos como a escalada, o skate, ginástica, atletismo, que acabam trazendo benefícios para a saúde das pessoas, até mesmo uma profissão, né, para que eles possam exercer no futuro. Então, existem muitas modalidades que são acessíveis, muitos programas que são acessíveis para fazer esse tipo de modalidade. Professor, mas antes de começar qualquer exercício, é bom a gente estar aquecido. Então, mostra pra gente aqui, brevemente, já que o tempo já está um pouquinho adiantado, como ter um aquecimento para a gente começar qualquer esporte. Beleza. Geralmente, nossos aquecimentos são aquecimentos articulares, né, para a gente deixar nossas articulações prontas para receber impacto. Aqui no a gente trabalha com parkour escalada, um pouco de ginástica também. Então, é bem importante essa parte. Como vocês podem ver, lá já está rolando um aquecimentinho, já o pessoal já está alongando, já está fazendo uma parte desse trabalho, e a gente vai dar prosseguimento depois aquecendo o corpo, fazendo alguns exercícios mais específicos da modalidade. Mas olha, tem um cara aqui que é professor de escalada e ele vai mostrar pra gente como é que faz isso aí, né, João? Explica pra gente quais são os equipamentos necessários, explica e convida também as pessoas a participarem também na escalada na sua região. Tudo bem? Escalada, não.
basicamente é indo de um ponto mais baixo até dominar a montanha, né? A escada ela vem de duas vertentes, mais ou menos. A vertente da estilo de vida, do lifestyle da escalada, que parte até do montanhismo, e tem agora a vertente também desportiva, que a gente viu dentro dos Jogos Olímpicos, né? Lá foi incluído 3 modelos de escalada, que foi a escalada em velocidade, que é speed, o boulder, que é essa modalidade que vocês estão vendo aqui agora, um pouquinho mais baixa, com mais colchões de proteção, que os escaladores não usam corda, eles não usam equipamento porque é bem mais próximo ao chão, e a outra escalada que usa sim a corda, que é a escalada esportiva, que é de via, guiada, com mosquetão, com capacete, com corda, e essa aí sim é a mais famosa, né, mais conhecida. Eu agradeço, João. Mas, Cizard, você sabe que tem muita gente que pensa que praticar exercício físico é só aos fins de semana, né? É aquele joguinho de futebol de fim de semana. Sim. E eu quero saber, qual que é a frequência que a gente tem que ter de esporte na nossa semana? Então, depende muito do objetivo de cada pessoa, essa que é a realidade, né? Existe um esporte que ele é totalmente competitivo, aí sim a dedicação da pessoa precisa ser muito maior, precisa ser diária. Mas um esporte que visa recreação, qualidade de vida, ele não precisa ser assim todos os dias. Ele precisa sim de uma frequência, mas não precisa ser tão acentuada quanto um atleta competitivo. Então assim, a prática ela é fundamental. Se você faz 2, 3 vezes por semana, sua saúde já vai melhorar de uma forma assim, que não tem nem como comparar como se você não fizesse nada, entendeu? Você sai da zona de sedentarismo. Ô Darcy Vizan, eu vou aprender a fazer escalada para desafiar o time do Revista Novo Tempo. Quero saber se você vai entrar e vai vestir a camisa também. Olha, podemos pensar nessa possibilidade, tá bom, Jota? Vou pensar sobre isso. Agora, a gente sabe que não há idade, né, para se praticar um esporte. Mas, como você bem sabe, com o tempo, melhor é procurar um exercício físico que respeite aí a força motora da pessoa. Pergunta para ele quais os benefícios que o esporte traz para a pessoa idosa, por favor. Não que eu seja idosa, tá, do Jota? Perfeito. Ninguém disse isso. Ô, Rizard, qual que é a função motora e qual que é os benefícios que traz para a pessoa idosa? O esporte traz para a pessoa idosa? Bom, quando a pessoa ela vai ficando idosa, ela vai perdendo algumas funções motoras, né? E o esporte ele é totalmente benéfico nessa questão, porque ele reduz a velocidade com que essa pessoa perca essas funções motoras. Não só isso, também várias funções cardiovasculares, outras questões, né, que são impostas juntos com a atividade física, que, por exemplo, o cara vai ter uma força para subir a escada, então ele já não vai mais cair, não vai se machucar, entendeu? Vai ter uma qualidade de vida melhor. Então a longevidade dessa pessoa que pratica atividade física é muito maior do que quem não pratica. Eu agradeço o professor aqui e olha, pratique exercício na sua modalidade e se vemos nas Olimpíadas de 2024, né, Darcy Vizan, a revoar, bon chéri. É isso. A revoar. Olha só, em francês ainda por cima. Obrigada, Jota. Com certeza a gente vai estar lá cobrindo tudo, tá bom? Um abraço para você. Viu aí? Agora é só praticar, tem várias modalidades, tem esporte que você nem imagina que existe. Se você for um dia fazer uma pesquisa esportes olímpicos, você vai se surpreender. Eu, particularmente, uma vez dessa, como pastor da igreja, eu fui fazer um evento com a igreja, né? E quis envolver as Olimpíadas ali, os jogos que tem, alguns esportes, e me surpreendi com cada esporte que eu nem imaginava que existia. Coisa boa é praticar esporte, porque tudo que você faz, que move teu corpo, que faz com que você tenha atividade física, traz benefícios para a sua saúde. E pensando em benefício, sabendo que não só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus. Então agora nós vamos ver o que o pastor Adolfo Soares traz para nós no Reavivados por sua palavra de hoje. Como você já deve ter notado, Paulo está indo de lugar em lugar, de autoridade em autoridade. Agora, neste capítulo, ele está perante Festo, sucessor de Félix, como procurador da Judéia. Diante de Festo, Paulo diz em sua defesa: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Agindo politicamente em favor dos judeus, Festo atendeu ao apelo de Paulo de se apresentar perante César. Aproveitando a visita de Herodes Agripa II e sua esposa Berenice, Festo lhes conta o caso de Paulo. Herodes Agripa demonstra disposição para conversar com o apóstolo. Na apresentação do caso a Agripa,
Festo reconhece que não acharam em Paulo nenhuma acusação passível de morte. Mas, como o apóstolo apelara a César, então assim seria. No capítulo 26, que é o nosso capítulo de amanhã, Paulo discursa perante Agripa. Mas vamos terminar por hoje com o seguinte. Eu queria destacar um aspecto essencial da leitura de hoje. Paulo tinha certeza de seu comportamento. Ele sabia que não havia feito nada de errado. Ele sabia que era inocente. Festo também reconheceu que Paulo era inocente. Mas por que ele não libertou o apóstolo? Deus tinha um plano de testemunho para seu fiel representante. Paulo ainda deveria deixar seu testemunho e a palavra de Deus em Roma. Sabe o seguinte, muitas vezes nós não sabemos por que certas coisas são como são. Mas de uma coisa podemos ter certeza. Se estamos nas mãos de Deus, tudo o que nos ocorre é para a sua honra e para a sua glória. Que o Pai Celestial abençoe você. Muito bom, obrigado, pastor Adolfo Soares, pelo comentário do capítulo lido de hoje no Reavivados por sua palavra. Olha, o tempo de esperança hoje está muito especial. Nós vamos dar já ver o que o pastor Arilton Oliveira vai nos mostrar através da Bíblia sobre os ensinos de Jesus referente aos profetas. E nós vamos ter já também aquele nosso momento de interação onde você manda suas perguntas para o 9217-3089 e nós vamos responder aqui no programa ao vivo, tá certo? Então já vai preparando com o seu coração, nós vamos para um pequeno intervalo, já a gente volta. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Nossa maior ameaça é invisível. Um vírus de coroa que condenou reis, rainhas e toda a humanidade ao isolamento. Algo tão simples, mas que em sua marcha imparável deixa para trás um rastro de morte. De repente, nossas mãos se tornaram vilãs, carregando o inimigo para dentro de nós. Elevo meus olhos para além da minha janela. De onde pode vir meu socorro? Nosso maior socorro é invisível. Um rei que usou uma coroa de espinhos e cujas mãos ensanguentadas trouxeram a cura. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança, o seu programa de todas as noites, um programa que é feito para você e por você. E agora nós temos um recadinho especial ali direto do Musicais. Você sabe cantar, sabe usar a voz? Tá faltando o que para desenvolver ainda mais esse talento para a honra e glória de Deus? A professora Tayane vai trazer algumas dicas para você. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és, por isso estou aqui, prostrada aos teus pés. Meu nome é Tayane Lobato e eu sou professora de técnica vocal, ou melhor, canto. Agora eu quero mostrar para vocês os benefícios que tem em fazer aula de canto. O primeiro é que quando a gente está cantando, né, já diz aquele ditado, quem canta os males se espanta. Por quê? Porque a gente produz o hormônio chamado dopamina,
Quando a gente canta, ele é ativado e faz com que a gente tenha uma sensação de leveza, tira todo o estresse, toda a depressão e ansiedade. Então já estamos vendo aí o primeiro benefício. O segundo benefício é que você vai o quê? Cantar melhor, ter técnica para isso, ter mais resistência, articulação nas palavras, você vai compreender melhor, ter uma respiração adequada para até segurar notas mais longas ou mais agudas também. E o terceiro é que o nosso cérebro, ele tem duas funções. Do lado direito tem a fala e do lado esquerdo é a música. Mas quando a gente está usando os dois juntos, o que? Eu posso te auxiliar a você ter uma fala melhor, né? Uma dicção melhor. Então, os dois trabalhando juntos vai o quê? Te dar leveza, prazer e você vai ter uma fala mais fluente e também mais organizada. E tem outros benefícios, mas esses são um dos três para te deixar animado, tá bom? Então, venha se matricular aqui no Musicais. Nossa escola recebe crianças a partir dos 2 anos de idade, mas para a técnica vocal recebemos a partir dos 5 anos de idade. Então traga seu filho, venha você também fazer, né? Ter apoio, respiração, técnica vocal. Tenho certeza que isso vai acrescentar muito na sua vida, tá bom? Aguardamos vocês! Obrigado, professora Tayane. Olha aí, o recado foi dado, agora é com você, né? Desenvolver esse talento, cantar, aprender a usar a voz é importante, tá bom? Então, entre em contato com o Musicais ou, se preferir, com a nossa equipe aqui do Tempo de Esperança. 9217-3089 é o nosso número. Basta mandar uma mensagem que nós vamos conduzir você até o Musicais. Tá bom? Assim ficou fácil. Agora, deixa eu perguntar pra você uma coisa. Você já sofreu de asma? Será que você é o tipo de pessoa que tem enxaqueca, que fica, tô com enxaqueca, tá com problema? Você conhece os vilões que só vêm para fortalecer o teu problema? Não conhece? Vai conhecer agora no Saúde com Esperança. Normalmente eu usava esses remédios aqui para dor de cabeça, né? Eu usava bastante o inalador, essa bombinha aqui, nesse spray. Praticamente eu andava com ela. Desde a minha infância eu tenho esses dois problemas, né? Enxaqueca e asma. Então quando eu me entendi já foi sofrendo dessas doenças. E praticamente a vida toda, né? Agora, na minha idade adulta, piorou. Eu chegava a ter 4 vezes por semana dores de enxaqueca, né? Terrível. Eu tomava um remédio, passava no outro dia de novo. E teve uma noite que eu usei 9 vezes isso aqui. Ou seja, eu quase provoquei uma situação pior, né? Mas você fica ali, vai o quê? Vai morrer sem ar ou vai tomar o remédio? Então eu tomava o remédio. Através do ciclo do discipulado, Nilson foi incentivado a ler o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Impressionado com o que lia, Nilson começou a fazer mudanças. Já vegetariano, ele agora começou a beber cerca de 2 litros de água por dia. Não bebe mais líquidos no horário das refeições. Só faz 3 refeições ao dia e passou a consumir mais vegetais, castanhas e sementes. Ele também cortou do seu cardápio o açúcar, o leite e seus derivados. Em poucos meses, Nilson já percebeu os resultados dessa mudança. A enxaqueca e a asma desapareceram e ele consegue dormir. O açúcar que usamos nos alimentos pode causar dores de cabeça e a lactose, o açúcar do leite, também. A partir do momento que ele está comendo muito açúcar, você pode estar
estimulando, né, o aumento de produção de glicose no seu sangue, né, na hora que absorve do intestino vai para o sangue, e isso força um pouquinho o pâncreas a produzir um pouco mais de insulina para manter esse nível de glicose dentro do nível normal. Esse aumento de insulina pode gerar uma dor de cabeça, né? E outra coisa é o leite. Se ele era intolerante à lactose, que a gente não sabe, mas que hoje a gente sabe que mais de 70% da população mundial é intolerante à lactose, que é o açúcar que é formado na digestão do leite. E a combinação de açúcar e leite causa muita fermentação. As nossas bactérias do intestino não estão preparadas para receber essa bomba, né? E aí elas não digerem direito também esse tipo de alimento e acaba causando também uma enxaqueca. O açúcar pode baixar nossa imunidade para combater crises alérgicas e o leite pode causar as crises. O corpo não está adaptado para receber um leite que não é feito pela mãe, é feito por um animal e esse leite tem excesso hoje de hormônios e também naturalmente um excesso de proteína, porque é para formar o pelo, né, do bezerro, é para formar os cascos, né, que é tudo feito de proteína, é para formar o chifre, né, e por a gente não ter essa necessidade biológica, pode acabar então afetando esse excesso de proteína, também acaba afetando, né, o nosso sistema imunológico, que não reconhece isso como um alimento e pode gerar então maior risco de ter doenças relacionadas com alergia, doenças alérgicas. E a asma, que provavelmente ele melhorou, foi uma asma alérgica que ele tinha. Os conselhos que a irmã White escreveu aí há mais de 100 anos são orientações divinas. Então é incrível assim, como é que a gente que é adventista, né, no meu caso assim, sofrendo a vida inteira com esse tipo de situação e, no entanto, a solução já há mais de 100 anos estava escrita. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança, depois dessas dicas maravilhosas que só nos ajudam a ter mais saúde e vivermos com mais esperança, né? Porque, de fato, ninguém merece enxaqueca, asma, tudo isso traz uma dor no coração só de pensar que pessoas passam por isso. Eu, particularmente, já tive problema de asma, viu? Hoje não tenho mais, não. Eu segui uma dietazinha diferenciada, algumas recomendações e, graças a Deus, estou livre. Pelo menos, não tenho mais nada, né? Relacionado a esse mal aí. Mas olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo João Meira. Mandar um abraço também para a Odaí, sempre participando aqui da programação, mandando mensagem. Quero mandar um abraço para a Márcia. Olha, também tem a Márcia do Pindobal, que sempre acompanha o programa ali, né? Tempo de Esperança na Rádio. Mandar um abraço para a Tilza, acompanhando a nossa programação. Quero mandar um abraço também para você que faz parte da família Tempo de Esperança na Rádio, mandar um abraço para você que está assistindo aqui na TV, que Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho, por nos permitir passar esses momentos juntos aqui de aprendizado, de descontração, de informação também, de louvor, né? Olha, eu vou responder algumas perguntas, não foram muitas perguntas que chegaram sobre a igreja, mas foram perguntas bem pontuais, né? Levando em consideração tudo aquilo que estudamos no último tema. O pastor Arilton mostrou o que Jesus falou a respeito da igreja. E uma pergunta que veio para a gente aqui é: quem é o fundador da igreja cristã? Essa é uma pergunta interessante, até porque conhecemos bem o pedido de Deus ali no Êxodo, né? Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então é desejo do nosso Deus habitar em nosso meio, estar conosco. É desejo dele que tenhamos uma igreja para congregarmos. E aí você sabe, e a Bíblia de uma maneira bem clara, deixa eu já pegar aqui as perguntas, já voltou aqui. Você vê aqui em Mateus 16, verso 16, um texto que parece até tirar um pouquinho o foco da gente aqui para a pergunta, parece que traz uma outra base, né? A gente precisa entender bem isso. Porque em Mateus 16 é um texto citado pela pessoa que fez a pergunta. No verso 16 diz assim, ó: respondendo Simão Pedro disse: Tu és Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no verso 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que Jesus está dizendo que Pedro é a base da igreja, só que a pedra aqui está relacionada a Cristo e não a Pedro. Deu para entender? Prova disso é que se você pegar o livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 19 e verso 21,
Eu queria agradecer pela pergunta, é uma pergunta pontual e direta e dúvida de muita gente, porque existem sim igrejas que dizem que a igreja está fundamentada em Pedro ou São Pedro, tá certo? Que ele é a base da igreja, quando na verdade não é bem assim. É um erro que se comete ali por não entender bem o texto. Mas Efésios capítulo 2, verso 19 a verso 21 nos ajuda a entender de uma maneira bem clara, direta. Paulo traz pra gente essa verdade. Quando ele diz assim, ó: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Preste atenção no verso 20 agora. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, o quê? A pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Deu para entender aqui agora? Então, Jesus é o fundador da igreja cristã. É nele que temos a base. É o personagem central da Bíblia. E aqui a gente consegue entender um pouco mais da vontade de Deus para a nossa vida. Não é buscar homens, não é buscar Pedro, não é buscar santos, e sim buscar a Deus, buscar a Cristo. Então aqui uma outra pergunta, então. Qual é o desejo de Cristo para com sua igreja, uma vez que existem várias igrejas e a gente não sabe para onde ir? Qual é o desejo, então, de Jesus para a igreja? Vamos abrir a Bíblia, capítulo 5 de Efésios. Efésios capítulo 5, verso 27, traz uma luz para a gente da vontade de Deus, o que é que Ele espera, o que é que Ele quer de nós, o que é que Ele deseja da sua igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 27, aproveita aqui e já manda um abraço para Roberto, que está ligado aqui na programação, que pede também um abraço para Renata, Rafaela e Rúbia, suas filhas e esposa que estão com ele assistindo o programa agora. Olha só, Efésios 5, verso 27 diz assim, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você já deve lembrar o que quer dizer a palavra santo, porque em outras vezes a gente já conversou aqui a respeito de santificação, de santidade. E santo quer dizer separado. Então Deus espera que a sua igreja seja uma igreja diferenciada, uma igreja separada, uma igreja que tenha características que venha criar uma divergência entre ela e o mundo, de tal forma que quando você olhar para a igreja ou olhar para o mundo, você saiba qual é qual. Deu para entender? Então, a igreja de Deus é uma igreja que tem características peculiares, é uma igreja que, de fato, ela é diferente, é uma igreja que segue a vontade de Deus, é uma igreja que não tem máculas, ou seja, ela é pura, ela é uma igreja que segue o que Jesus pede, o que Deus ensina, de uma maneira que ela tem, de fato, entre suas atribuições, essas características que fazem com que todos aqueles que conheçam essas características saibam qual é a igreja de Deus. E aqui eu já pego um gancho num pedido da Maria Helena, que diz assim: pastor, o senhor pode dizer aonde estão escritas as duas características da igreja verdadeira? Aqui a gente já entra puxando agora o que estávamos conversando. A primeira característica diz ali em Apocalipse 12, verso 17, ou ainda em Apocalipse 14, verso 12, 2 versículos, que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deu para entender? A igreja verdadeira guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia também em Apocalipse capítulo 19, o verso 10, você vai entender que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é uma igreja que de fato é usada por Deus, é uma igreja que possui um representante da parte de Deus para nos revelar ali o que é necessário, que crê no dom de profecia. É uma igreja que de fato ela vive seguindo os preceitos de Deus, guardando os mandamentos e vivendo, dando o testemunho de Cristo. Então, olha só, essas características da igreja de Deus são características que nós devemos procurar em nossas vidas, porque nós somos a igreja. Então, eu devo viver guardando os mandamentos, eu devo viver seguindo os passos de Jesus, eu devo acreditar, dar crédito aos profetas que Deus usou. Tá certo? Agora, em Mateus
24, verso 14, também diz que essa igreja tem uma característica diferenciada, porque seria um movimento mundial, não seria uma igreja local. Tem pessoas que vão para a igreja criadas por homens, pessoas que chegam, têm raivas de um movimento, de uma igreja, e dizem, vou fundar uma igreja aqui, aí junta um monte de gente, vai com ele, e aí fica uma igreja local. Eu conheço igrejas locais, conheço igrejas até estaduais, e já conheço também igrejas nacionais, mas poucas são as igrejas que são mundiais, tá certo? Que tem um movimento que em todo lugar do mundo você vai poder congregar, vai poder se sentir abraçado, vai ter ali, né, alguém representando o povo de Deus para que você possa se alegrar como parte da família. Mas uma outra característica está em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, que diz pra gente que ela tem uma mensagem singular, uma mensagem diferenciada para ser pregada a toda a nação. Ela prega o evangelho eterno, o evangelho do reino. Então, a igreja de Deus, ela tem as características de ser aquela que guarda os mandamentos, que tem um testemunho de Jesus, que dá crédito aos profetas de Deus. É a igreja que tem uma mensagem mundial, uma mensagem ampla. É uma igreja que prega o evangelho eterno. É uma igreja que segue a vontade de Deus. A igreja adventista é assim, é uma igreja mundial, é uma igreja que guarda os mandamentos, é uma igreja que vive o testemunho de Jesus, é uma igreja que dá crédito aos seus profetas, tanto que hoje você vai conhecer o que Jesus ensinou a respeito dos profetas. É por isso que é importante você ter sempre a sua Bíblia em mãos, é por isso que é importante ter papel, caneta, caderno, lápis, para estar anotando. Porque você aqui aprende os ensinos de Jesus, depois você estuda em casa e ora ao Deus que te ensina, para Ele te dar humildade e discernimento, para que você também faça parte da igreja verdadeira. Enquanto você medita, nós vamos louvar, porque é tempo de louvar. As ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Outra vez.
Linda canção que você pode estar pedindo aqui no programa Tempo de Esperança na rádio, porque você pede e a gente toca. Deixa eu lembrar você que você pode estar solicitando da nossa equipe através do 9217-389 o seu guia de estudo. Muitas pessoas já estão solicitando, ainda temos poucas unidades aqui, você pode estar solicitando o seu também. 9217-389, você pede e vai chegar na sua casa e todos aqueles que responderem direitinho vão poder receber também um lindo DVD com todas as mensagens que você tem ouvido aqui no Tempo de Esperança, para que você possa crescer, para que você possa aprender mais, para que você possa desenvolver mais e melhor a sua fé. Tá bom assim? Ficou fácil? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta com o pastor Arilton Oliveira, abrindo as escrituras e nos mostrando o que Jesus ensinou a respeito dos profetas. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Linda canção que você pode estar pedindo aqui no programa Tempo de Esperança na rádio, porque você pede e a gente toca. Deixa eu lembrar você que você pode estar solicitando da nossa equipe através do 9217-389 o seu guia de estudo. Muitas pessoas já estão solicitando, ainda temos poucas unidades aqui, você pode estar solicitando o seu também. 9217-389, você pede e vai chegar na sua casa e todos aqueles que responderem direitinho vão poder receber também um lindo DVD com todas as mensagens que você tem ouvido aqui no Tempo de Esperança, para que você possa crescer, para que você possa aprender mais, para que você possa desenvolver mais e melhor a sua fé. Tá bom assim? Ficou fácil? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta com o pastor Arilton Oliveira, abrindo as escrituras e nos mostrando o que Jesus ensinou a respeito dos profetas. A Bíblia menciona poucas vezes que Jesus chorou. Uma delas foi diante da sepultura de Lázaro. A outra ocasião foi quando Jesus estava aqui, sobre o Monte das Oliveiras, e avistou a cidade de Jerusalém. Aqui ele pronunciou suas famosas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha ajunta os seus pintinhos, todavia vós não quisestes. Jesus menciona nesse texto que profetas verdadeiros haviam sido enviados a Jerusalém.
Ele também nos adverte que no tempo do fim haveriam falsos profetas. Já João, no Apocalipse, vai apresentar uma característica da igreja verdadeira, o ter o dom profético. Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do dom profético na Bíblia e como identificar o verdadeiro profeta. As escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo, elas chegaram até nós através do dom profético. Deus levantou homens santos que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o que nós chamamos hoje de Bíblia. O profeta Joel disse que esse dom também seria manifestado no tempo do fim. Ele disse: "E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão." Logo, o dom profético deveria ser esperado no tempo do fim. Essa profecia de Joel teve seu cumprimento parcial no dia de Pentecostes, quando aqui, na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles, imbuídos desse poder, pregaram o Evangelho para todas as pessoas que estavam aqui no dia de Pentecostes. Agora, no tempo do fim, nós também esperamos a mesma manifestação do dom de profecia. O livro do Apocalipse informa a respeito da igreja remanescente ou igreja verdadeira. E no capítulo 12, versículo 17, diz que esta igreja guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Já em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, João afirma que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a igreja verdadeira do tempo do fim, como estudamos na lição passada, deveria ter um dom profético em seu meio. Este dom foi manifesto na Igreja Adventista através de uma jovem chamada Ellen G. White. Ellen G. White tinha apenas 17 anos de idade quando Deus a chamou para o ministério profético. Antes do seu chamado, Deus havia chamado 2 homens, William Foy e Hazen Foss. Esses não aceitaram o chamado para serem profetas. Então Deus chamou Ellen para o ministério profético. A partir daí, durante 70 anos, ela dedicou sua vida ao trabalho do Senhor. Nesse período, viajou, pregou, escreveu, e a sua obra hoje acumula mais de 100.000 páginas manuscritas, que já foram traduzidas para diversas línguas no mundo inteiro. Mas como podemos provar que Ellen G. White é uma profetisa verdadeira? Jesus nos deu em sua palavra os testes de um profeta. Então temos que avaliar Ellen G. White à luz desses testes. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 7, verso 20, "Pelos seus frutos os conhecereis." Ou seja, o profeta tem que produzir frutos de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. A sua vida deve estar em harmonia com todo o ensino da palavra de Deus. Isso foi testemunhado ao longo da vida de Ellen. Inclusive, na sua morte em 1915, os jornais publicaram matérias a respeito de sua morte, falando da pessoa piedosa que fora ao longo de toda a vida. Já o profeta Isaías, no capítulo 8, verso 20, diz que o profeta deve falar de acordo com a lei e o testemunho. Ou seja, o verdadeiro profeta, ele nunca vai ensinar nada fora ou em desarmonia com a palavra de Deus. Nas mais de 100.000 páginas escritas por Ellen G. White,
nós não temos nenhum ensino que contrarie qualquer princípio da palavra de Deus. E finalmente, no profeta Jeremias, no capítulo 28, verso 9, o profeta escreveu: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Ellen G. White, ao longo de sua vida, fez várias previsões proféticas. Ela se antecipou ao seu tempo em vários acontecimentos. Por exemplo, em 1868, Ellen G. White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. E somente em 1960 é que a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle de consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Um outro exemplo é que em 1872 ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha, o que hoje nós chamamos de Cooper, uma descoberta que foi feita pela ciência somente em 1960. Em 1902, ela passou a advertir da iminente destruição de São Francisco e Oakland, e isso aconteceu, como ela havia predito, no grande terremoto de 1906. Um outro exemplo de suas predições tem a ver com o fato dela ter condenado o uso do tabaco e da bebida alcoólica, coisas que eram recomendadas pela medicina em seus dias. Por tudo isso, nós percebemos que Ellen G. White se encaixa, ela passa nos testes que a palavra de Deus oferece. Agora, uma pergunta importante. Qual é o papel dos escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em momento algum, a Igreja ensinou que suas doutrinas ou crenças fundamentais deveriam ser baseadas em Ellen G. White. O motivo mais claro para isto é que nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista não estão estabelecidas em Ellen G. White, elas estão estabelecidas unicamente na Bíblia, porque nós cremos num princípio sola Escritura, só a Escritura, defendido pela Reforma Protestante e por seu grande reformador, Martim Lutero. Após aprendermos sobre o ministério profético de Ellen G. White, eu tenho um convite para você. Não gostaria você de conhecer mais sobre a vida dela e seus escritos? Não gostaria você de ser beneficiado com tudo que ela escreveu para o bem da sua família, para a sua saúde, para a sua comunhão com Deus? Eu deixo com você, no final do estudo de hoje, um conselho dado por Josafá aos moradores aqui da cidade de Jerusalém. Josafá assim disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando cremos nos profetas de Deus, nós temos prosperidade. É isso que Deus planeja para a sua vida. Por isso, eu quero orar por você agora. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo ministério profético de Ellen G. White, por todo o seu legado, por todos os seus conselhos e por serem seus escritos uma luz menor que nos conduz à luz maior que é a palavra de Deus. Abençoe-nos a todos e ajuda-nos a ouvirmos aos teus profetas. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Deus enviou os seus profetas para nos orientar, para abrir os nossos olhos, e muitas coisas ditas pelos profetas nós precisamos estar atentos, porque dizem respeito à nossa vida, à nossa salvação. Aceitar a mensagem de Deus, aceitar o profeta de Deus, é como se estivesse dizendo: Senhor, eu aceito o que o Senhor quer para mim, eu entendo a tua preocupação comigo. Que você possa dar ouvidos à voz de Deus, que você possa dizer: eu aceito os escolhidos de Deus, que você possa buscar ler o que eles escreveram, que você possa buscar viver segundo as informações que eles te oferecem, para que você possa ser feliz, porque o que Jesus fala é sempre o melhor para nós, e o que Ele promete, Ele cumpre. Se os profetas estão falando coisas que Deus revelou, elas vão se cumprir, porque Jesus disse que viria e veio, disse que morreria e morreu por mim e por você, disse que ressuscitaria e ressuscitou, e Ele disse que vai voltar para buscar a mim e você
Você crê nos profetas de Deus? Acredita nas profecias de Deus? Recebe no teu coração as promessas de Deus para a sua vida? Então viva entregando-se a Jesus dia a dia. Se essa é sua vontade, mande uma mensagem para nós, 9217-3089. Nós queremos acompanhar você, nós queremos conduzir você, nós queremos estar ao seu lado, porque tudo que nós queremos é te ver feliz. Sopra em mim, sopra em mim outra vez. Tu és a vida, sopra em mim. Renovo vem me dar, Senhor.
Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, moldando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. Sobre a minha mesa vou encontrar.